Fala, meu povo, beleza? Paz do Senhor. Bom, como eu nunca tenho oportunidade de falar sobre o meu testemunho, e algumas pessoas assim, já falaram, Mani, conta seu testemunho, como foi e tal, como eu venci a ansiedade sem remédio, né? E eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês como é que eu venci a ansiedade sem o remédio e mais o meu testemunho. Bom, minha história começa assim. Quando eu era adolescente, desde cedo, a minha mãe sempre me disse que eu sempre soube que eu tinha o chamado para louvar. Vários irmãos tinham falado com a minha mãe, desde quando eu era novinha, desde 6 anos. Todos os irmãos já falavam, sua filha tem o dom de louvar. E com o tempo Deus foi confirmando isso pra mim e pra minha família. Quando eu cheguei na adolescência, eu era muito esforçada, eu louvava na igreja e, assim, eu comecei a ser perseguida por adolescentes que não tinham o mesmo dom que eu, que queriam ter o mesmo dom que eu, mas não tinham. E eu sempre fui muito perseguida. Quando eu achava que eu era especial, que eu tinha um propósito com Deus, elas vinham e jogavam um balde de água em cima de mim. E eu voltava para minha insignificância. E, assim, isso desencadeou em mim a baixa estima, né? E a ansiedade veio com as grandes responsabilidades, né? A responsabilidade do lar, a responsabilidade da faculdade, né? As grandes responsabilidades desencadearam a ansiedade em mim. Tudo bem ter baixa estima e ter ansiedade, você ora na igreja, busca Deus, Deus cura. Deus cura, Deus transforma. Aí, sendo que, quando você perde o controle, isso não passa a ser só baixa estima e ansiedade somente, passa a ser uma doença para os médicos. Eu perdi o controle porque eu tinha taquicardia, dor na nuca, e eu tinha desmaios de desmaiar 3 horas da tarde de um dia e acordar só 9 horas da manhã no outro dia. Então, eu perdi o controle e eu fiz vários exames, os médicos falaram que eu estava perfeita, que eu não tinha doença no meu corpo, que essa doença era do meu psicológico. E eu fiquei assim, eu falei pra minha mãe, quando me encaminharam pro psiquiatra, eu falei, mãe, eu não quero isso pra minha vida, Deus me chamou, eu sou escolhida, Deus me chamou pra ser vaso dele, Deus me chamou pra impactar gerações, eu não admito isso. E a partir desse dia eu comecei a fazer várias campanhas na igreja, as campanhas de libertação, campanhas de cura, fiz várias campanhas, até que um dia na minha igreja teve uma mini vigília. E nessa mini vigília o pastor mandou colocar a mão no coração e falar, ele disse, tem várias, eu lembro até hoje, tem várias pessoas aqui dentro da igreja que não estão com uma doença física, estão com uma doença espiritual. Então eu queria que você, ele não chamou ninguém na frente, ele mandou a gente colocar a mão no nosso coração, ter fé que Deus ia curar naquele momento. E desde aquele dia, desde aquela oração, eu nunca mais tive taquicardia, nem dor na nuca, nem desmaio. E Deus, ele me curou. Eu com certeza, se eu fosse no médico, eu ia precisar tomar remédio. E graças a Deus, desde aquele dia, desde daquela palavra profética, eu nunca mais precisei, assim, nunca mais tive nenhum efeito, assim, de ansiedade ou de nada, assim. Lógico que o inimigo, assim, quando nós somos chamados para ser ministros de louvor, quando nós somos chamados para ser, exemplo, missionários, pregadores, quando Deus nos chama para ser ministros de dança, Deus tem propósito com cada um. E quando o nosso propósito é muito... como é que é a palavra, gente? Desculpa. Quando o nosso propósito é muito grande, quando Deus tem uma obra muito grande na nossa vida, o inimigo, ele fica furioso, porque ele sabe que a gente vai mudar vidas, que a gente vai trazer almas para Jesus. Então o inimigo, ele lança setas onde a gente mais sente, sabe? O inimigo, ele lança setas nos lugares, assim, onde é mais dolorido pra gente. Ou lança seta na nossa família, ou lança seta lançando seta pra gente ficar com baixa estima, ou lança seta pra gente ficar com depressão, ou lança seta pra gente se achar feia, ou achar que nenhum amigo gosta da gente. E isso são setas do inimigo. Ele lança todos esses tipos de seta. Então nós temos que estar vigilantes, porque o inimigo, ele é sujo. E nós temos um propósito maior, que é alcançar o céu e trazer almas para Jesus o máximo que a gente puder. Então, esse é o meu recado pra você. Se você acha que, tipo assim, você tem vontade de se matar, se você tem vontade de sair da igreja, de abandonar seus pais, de sair de casa,
se você acha que você não vai ser ninguém na vida, se você acha que você não vai casar, se você acha que você nunca vai fazer uma faculdade porque você não tem dinheiro, isso é o inimigo lançando setas na sua vida. Deus tem um propósito muito maior, né? E pra Deus nada é impossível. Deus tem um propósito na vida de cada um. E sobre a história de ser diferente, porque eu sempre fui diferente, né? Deus me chamou desde novinha pra cantar. Deus nos chamou para ser diferentes, para alcançar almas que ninguém vai alcançar, né? Existem almas que pastores muito tradicionais não alcançam, né? Jovens assim perdidos, jovens no mundo. E Deus nos chamou a gente, pessoas diferentes, pessoas com estilos diferentes, com personalidades diferentes, para alcançar essas almas para Jesus. Então, eu lanço essa palavra para você, eu lanço esse desafio, vamos alcançar almas. Esteja atento, porque o inimigo lança setas o tempo inteiro, e eu espero que o meu testemunho tenha ajudado você nessa tarde, ou manhã, ou noite, tá bom? Fiquem com Deus, eu pretendo colocar mais vídeos aqui depois sobre o meu ministério, sobre eu louvando, sobre coisas que eu gosto, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, tchau!